Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ver como implementar alguns métodos numéricos para resolver problemas de equações diferenciais ordinárias com problemas de valor inicial. Em especial, a gente vai ver o método de Euler e o método aí do ponto médio. Então aqui a gente suponha que a gente tem lá nosso problema de queda livre, onde eu tenho ali uma força da gravidade atuando em cima de um corpo e também eu tenho uma resistência do ar que é proporcional aí ao quadrado da velocidade. Então, a solução aqui analítica para esse problema vai ser aqui, ter aqui essa equação aqui de t, vai ser então raiz quadrada de vezes m sobre cd vezes a tangente hiperbólica da raiz quadrada de v de g vezes cd sobre m vezes o tempo. Então a gente tem aqui a nossa solução analítica que determina a velocidade em função do tempo de uma partícula está sofrendo aí uma força devido à gravidade e uma outra força contrária devido aí à resistência do ar. Como eu falei, essa resistência que a gente está modelando ela como sendo proporcional aí ao quadrado da velocidade, certo? Então CD é o coeficiente de arraste, G é a aceleração da gravidade e M é a massa do objeto. Então, para esse tipo de problema, a gente tem essa fórmula fechada, tá? Então, obviamente, se a gente for tentar usar ela, é preferível a gente usar a fórmula fechada do que usar aí métodos numéricos de resolução de EDOs. Certo? Mas isso aqui é bom para a gente poder, então, ter uma base para poder comparar o valor real com o valor obtido pelo método numérico. Então, eu calculo aqui as velocidades reais usando essa fórmula. Agora vamos comparar esses valores com alguns obtidos aí por dois métodos tradicionais para resolução de EDOs. O primeiro deles vai ser o método de Euler, tá certo? Nesse método, a gente vai então, supondo aqui que eu consigo escrever a minha equação diferencial nesse formato, e aí a gente vai estar trabalhando em cima de um problema de valor inicial. Então, aqui é a caracterização, né? Problema de valor inicial. Num instante t0 qualquer, eu conheço ali o estado do meu sistema. E a outra condição é que a gente consegue escrever aqui do lado esquerdo, a parte, eu consigo isolar as derivadas do lado esquerdo e deixar elas em função aí de t e de y. Bom, consigo então derivar aqui o método de Euler diretamente a partir do teorema de Taylor, tá? Então, o teorema de Taylor, para quem não conhece, ele me diz o seguinte: se eu tenho aqui um y no instante ti mais h, ele vai ser igual ao y no instante ti mais h vezes a derivada de y no instante ti mais h ao quadrado sobre 2 vezes a derivada segunda, e aqui num outro instante qualquer, tá? É, então eu tenho aqui é que na verdade, se eu colocasse aqui TI, eu teria aqui uma série, né? Uma série infinita, tá? Mas aí a gente é possível provar que todos esses elementos aqui estão nessa série infinita. A gente consegue substituir esse tempo TI por um outro tempo aí, qualquer. Aí um tempo, na verdade, existe um tempo que a gente consegue dizer que ele, eu consigo aproximar toda essa série aqui, a partir aqui desse termo,
existe aqui um valor ali que eu consigo aproximando. Aliás, eu consigo estar substituindo. Então, a gente tem então aqui essa minha fórmula, tá? Lembrando então que eu tinha dito aqui que eu consigo escrever aqui o meu dy dt como sendo uma função, né, de t por y. Então, eu vou substituir aqui o y' por essa função aqui que eu consigo escrever ela. E aí, então, eu posso isolar aqui agora, desse lado aqui, eu fico aqui com um y de ti mais h. Eu posso, então, ignorar esse pedaço. E quando eu estou ignorando esse pedaço, significa que o meu erro que eu vou estar cometendo é exatamente essa fração aqui, ó. Então, esse aqui é o valor que eu vou estar cometendo aqui no meu erro, certo? Então, eu vou ter aqui o y de um ti mais h, vai ser aproximadamente esse y de ti, mais h vezes o f de t por y, certo? Então, esse aqui é o método de Euler. Como que ele funciona? Bom, o método de Euler ele vai funcionar da seguinte forma. Lembra que eu estou com um problema de valor inicial? Então, eu sei que que para um dado instante inicial t0, eu conheço ali o meu estado y0, certo? Então, se eu começo aqui com i igual a zero, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter t de t0 mais h. Isso aqui vai ser igual ao meu y de t0 mais h vezes o f t0 no instante aqui no ponto y0. Então aqui eu tenho aqui, ó, o y0 eu conheço, t0 eu conheço, h também vai ser um parâmetro de entrada, né, do método. Então aqui a gente conhece aqui todos os valores que estão do lado direito. E aí eu consigo então calcular o valor de y no instante t0 mais h. Então aqui eu vou chamar esse instante aqui de t0 mais h. Vou chamar só isso aqui simplesmente de t1. Aí o meu t2 vai ser o instante t1 mais h. Então, agora eu consigo então calcular. Com essa fórmula, eu consigo calcular o valor de y1. Então, o y1 vai ser aí o y no instante t1. Então, aqui eu consigo calcular o valor de y1. Então, com o valor de y1, eu posso substituir agora do lado direito da minha fórmula e calcular o valor de y2 aqui do lado esquerdo, certo? E aí eu consigo fazer isso recursivamente, certo? Então, é isso que o método de Euler vai fazer. Ele vai permitir você sair de um valor de y0, calcula o valor de y1. Depois você vai ter um valor de y1, você joga ele aqui do lado direito e calcula ali o valor de y2. Com isso, você vai depois fazendo isso aí sucessivamente. Com y2, você vai calcular o valor de y3. E aí você vai fazendo aí até o valor que você quiser, até onde você chegar no seu tempo final. Certo? Então aí, esse vai ser aí a ideia do método de Euler. Certo? Então, geometricamente, pessoal, o que a gente vai estar fazendo é isso aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui, então, o meu valor aqui de um certo valor y(i).
A minha função, quem que é a minha derivada? A derivada é exatamente a inclinação da reta, a inclinação da curva, né? Nesse ponto aqui, ó. E olha o que eu faço. Esse valor vezes o H é exatamente esse passo que eu dou aqui, ó. Então esse aqui é o valor de H. O que eu estou fazendo, eu estou pegando o novo valor aqui do y de mais um, como sendo o valor que está nessa reta aqui, ó. Certo? Obviamente a gente vai ter aqui um erro. É o erro que eu estou cometendo, certo? E quanto maior for essa curvatura, ou maior for o valor de H, maior vai ser o erro que eu cometo. Então observa que se eu diminuo o valor de H, se eu diminuir aqui o valor de H, ó, o valor do erro, ele vai ficando cada vez menor. Então quanto menor o valor de H, menor é o valor do erro cometido. E também quanto mais suave for a função, ou seja, quanto mais próximo eu puder aproximar ela da tangente, também menor vai ser o seu erro cometido, certo? Então, graficamente, essa é a ideia do método de Euler, tá? A gente tem aqui a aproximação do... Eu posso aproximar a minha função como sendo uma sequência aí de tangentes. Então, aqui eu tenho uma descrição, tá vendo? Ó, y mais um vai ser o y mais dy dt vezes h. E aí a gente consegue, então, como eu consigo escrever dy dt como sendo uma função, eu consigo ter a minha fórmula final aqui pro método. Y de i mais um é igual a y de i mais o f de i yi vezes h. Bom, então é isso que vai acontecer. Ó. Eu vou estar, cada instante, tem ali minha solução analítica, tá? Cada instante eu vou pegar, então, aproximar ela como sendo uma reta. Aí eu pego o valor dessa reta. E aí eu vou, então, aproximando ela num conjunto aqui de retas. A gente consegue ver que ela vai acabando, ela tem uma tendência aí de estar gerando aqui um erro, tá? Ele não é dos métodos mais precisos, mas ele é um dos métodos mais simples de a gente entender e implementar. Então ele é bom aí para a gente ter uma noção inicial de como que a gente resolve problemas aí, né, de equações diferenciais usando o método numérico. Vamos ver aqui, voltar aqui para o nosso exemplo da queda livre. Lembrando então que aqui na queda livre, a solução analítica é essa daqui, ó. E a equação diferencial que gerou aquela solução vai ser essa aqui, ó. Essa é a equação diferencial que gera aquela solução analítica. Então, lembrando aqui, então, eu tenho aqui minha dv/dt, vai ser aqui a minha aceleração da gravidade, menos aí o cd sobre m vezes v ao quadrado. Eu tenho aqui, esse termo aqui primeiro ele vem da aceleração da força da gravidade, e o segundo termo ele vem da resistência aqui do ar. Então aqui eu tenho duas forças atuando. Isso aqui vai me dar então a soma dessas duas, vai me dar aqui esse termo aqui de dv/dt. Então, a implementação ela é basicamente a gente colocar esse código aqui, ó. Esse código a gente coloca ele dentro de um laço e a função aqui que eu vou estar usando vai ser essa função aqui, ó. Então aqui basicamente é isso que a gente vai fazer. A gente vai estar pegando essa função, com essa função a gente vai estar calculando o valor de y um pouquinho para cima.
Então, o que a gente vai estar fazendo é isso aqui, ó. A gente vai estar usando aqui essa minha função aqui, f, vai ser esse termo aqui. Com esse valor aqui, vezes o h, certo? A gente consegue, então, achar o valor aqui, ó, de v. Então, aqui eu consigo achar o valor de v no instante i mais 1. E aí eu vou pegar isso aqui, vai ser, aqui eu vou ser v no instante i, mais esse termo, basicamente essa aqui é a minha fórmula, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, v no instante i mais 1, vai ser o v no instante i, mais essa função aqui, vezes o passo h, tá certo? E a gente começa então com um V0. Então aqui a gente tem que fornecer um valor de V0. Isso aqui tem que ser fornecido. Ok? E aí você vai calculando, a partir daí você vai calculando V1, V2, V3, V4 e assim por diante. Então aqui eu tenho então um código em Python executando esses passos que eu falei para vocês. Tem aqui a minha função, então f de t e v, e os meus parâmetros g, c, d e m. Ele vai calcular o dv/dt. Aqui eu calculo o dv/dt usando essa fórmula. E aí eu tenho aqui então um, um código aqui do Euler. Aqui eu digo aqui qual que é o tamanho do meu passo, meu tempo final. E aí o tempo inicial eu coloquei aqui como sendo zero. Eu supus aqui o tempo inicial sendo zero. Aqui eu tenho então, calculo o número de interações. E aí com esse número de interações, eu consigo criar, inicializar aqui os meus vetores, que eu vou estar armazenando aqui as velocidades e os tempos. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou criando ali uma tabela. Dentro dessa tabela eu vou estar colocando ali a minha iteração. Eu vou ter meu tempo e a velocidade calculada. Então, ela tem interação 0, eu vou estar no tempo t0 e a velocidade aqui vai ser v0. Na interação 1, aí a gente vai ter que ele vai estar preenchendo esses valores todos aqui até eu chegar aí na interação n, onde eu vou estar aqui no tempo final. Certo? Então, eu estou só criando essas duas variáveis aqui, ó, a variável de tempo e a variável de velocidades. Eu estou criando elas aqui com os tamanhos que eu vou precisar, tá? Para não ter que ficar acrescentando dinamicamente. Bom, depois disso, eu defino aqui as minhas condições iniciais, tá? E aí eu faço meu laço. Então aqui, ó, eu faço um laço de 0 até o n-1, tá? Por que n-1? Porque aqui, ó, eu vou estar preenchendo o valor de v de i mais 1, certo? Então aqui a gente tem que só tomar esse cuidado aqui na hora de colocar os índices, tá? Para você não estourar aqui o índice, para você não pegar ali uma posição que você não alocou. Então aqui eu vou pegando aqui o v na posição i mais 1, então eu só posso ir até o n-1 aqui para não dar nenhum conflito. Então o v de i mais 1, então aqui eu estou calculando isso aqui, ó, v de i mais 1 é igual ao v no instante i
mais o meu F, mais o meu F. Constante TI vezes H. Certo? Então aqui, tá vendo? Isso aqui é exatamente a fórmula que a gente tinha deduzido, forma de Euler, tá vendo? Ó? Então tem aqui o y de i mais 1 igual a y de i mais o f de ti, yi vezes h. Certo? E agora o y que eu estou interessado, eu chamei aqui de velocidade. Então, só substituir aqui a letra. Depois atualiza aqui o tempo, tá vendo? Coloca ali o tempo atualizado. E aí depois eu consigo então plotar agora o resultado. Com isso, ó, eu tenho aqui no eixo X o meu tempo. Ele vai então de 0 até 20, ó. E no eixo Y eu tenho as minhas velocidades. Então, em vermelho eu tenho a velocidade real, que é dada aqui para a primeira função que eu mostrei. E aqui em azul, os valores aí calculados ali pelo método numérico de Euler. Então, observa que a gente tem um pedacinho ali onde tem uma certa diferença, né? Mas aí, no geral, o comportamento ele é bem próximo ali do real. Captura bem ali o comportamento da equação. Esse código, ele, apesar dele funcionar, ele não é genérico, ele está muito específico para esse problema, né? Então a gente consegue deixar aqui agora um código um pouquinho mais genérico, de forma que ele funcione aí para qualquer situação, tá? Então olha só, eu vou reorganizar agora o código, tá? De forma que eu criei aqui uma função chamada Euler. Nessa função, olha, eu vou receber ela recebe uma função f qualquer. Ela recebe o estado inicial y0, o tempo t inicial, t final e o número de iterações. Tá certo? Então, esses aqui são os parâmetros que eu preciso para rodar ali o meu método. Tempo inicial, final, número de iterações, o estado inicial e a função. Então aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um vetor de tempos. Aí eu vou usar o comando aqui do linspace. Eu passo o tempo inicial, o tempo final e o número aqui de amostras que eu quero. Então ele cria ali o meu vetor de tempos, né? Com as amostras. E aqui esse comando aqui, esse parâmetro aqui, ele também vai me retornar o espaçamento aqui, o h, que ele usou aqui no comando linspace. Então aqui eu já consigo usar o valor de h. Só lembrando que o h, quem quiser saber a fórmula, é o tempo final, né? Menos o tempo inicial dividido por n. Então aqui é a fórmula do h, mas o comando linspace aqui ele já me retorna, já faz essa conta pra gente, você não precisa ficar testando ela. Então, eu começo aqui com TI, como sendo o valor de T0, né? Eu crio ali o meu vetor Y para armazenar as minhas respostas, tá? Preencho o valor de Y0 e aí eu faço meu laço aqui, ó. Da mesma forma. Os tempos vão ser de 0 até o n-1. Aí eu vou fazer o Y de I mais 1, sendo o Y de I, mais o F vezes o H, certo? Então aqui é exatamente a fórmula que a gente tinha visto lá atrás. Então y de I mais 1 é igual a y de I mais o F no instante ti yi, isso aqui vezes h, certo? Então tá aqui, muito simples.
E agora, então, eu consigo generalizar aqui, ó, tá vendo? Agora eu não disse para ele quem que é o meu f. O f agora é uma função qualquer. Hum. E aí, para a gente chamar agora um método de Euler, é só a gente chamar aqui, ó, função Euler. Passo aí qual que é a minha função que eu quero que descreve a minha IDO. Passo y0, passo o tempo inicial, passo o tempo final e o número n de amostras. Então aqui eu tenho as minhas respostas, certo? Vamos ver aqui agora o próximo. Bom, vamos ver aqui só uma a título de comparação. Deixa eu só, antes para terminar aqui, só a gente poder aqui analisar, ó, eu posso pegar então agora um valor que as velocidades que eu calculei pelo método de Euler, subtrair pelas velocidades reais que eu deveria ter obtido, tá? E aqui os dois vetores eles são calculados em cima do mesmo tempo. Então aqui essa subtração aqui ela faz sentido, né? Aí eu tenho então meus vetores aqui, ó, de erros. E aí eu só mandei plotar então esse gráfico. Ele me diz aqui qual que é o erro que eu estou cometendo. Sabe então que o erro ele vai crescendo, ele chega aqui próximo de 2, ó. E depois ele volta a crescer aqui, tá? Então esse aqui é o comportamento do erro aqui do método de Euler, tá? Vamos ver agora um método um pouquinho mais preciso, tá? Um pouquinho um método que retorna ali um valor mais exato, tá? Chamado método do ponto médio. No método do ponto médio, qual que é a ideia aqui no método do ponto médio? Em vez da gente pegar aqui a inclinação nesse ponto, eu vou pegar a inclinação nesse ponto aqui, ó, certo? Então, eu vou fazer a minha estimativa não usando essa inclinação, mas usando essa inclinação, certo? Então, o resto, o resto do algoritmo ele funciona da mesma forma, tá? Ele só muda ali o ponto que ele vai usar para calcular a tangente. E aí, quem que vai ser esse cara? Ele vai ser o ponto médio, por isso que chama método do ponto médio. Então, ele vai calcular o valor da tangente nesse ponto, e aí vai fazer aqui o y de i mais 1. Na verdade, ele vai pegar esse y, vai pegar o h vezes o f nesse ponto médio aqui, ó, certo? Então, essa vai ser aqui a única mudança que a gente vai ter pro método do ponto médio. Então, em termos aí de código, vai mudar isso aqui, ó. Eu vou calcular agora, eu vou calcular então quem que é esse ponto y de mais meio, tá? Por que que eu preciso calcular? Porque eu preciso passar ele para cá, ó. A hora que eu vou determinar quem que é a minha inclinação nesse ponto aqui médio, eu preciso saber o valor desse y, certo? O tempo aqui é tranquilo, é só fazer aqui a soma, né? Não tem nenhum mistério. Mas para a gente achar esse y aqui no ponto médio, aqui eu vou fazer então esse passo intermediário, ó. Eu faço esse passo intermediário e depois, com esse valor, eu calculo a inclinação nesse ponto e aí eu substituo aqui na fórmula. Então a gente vai fazer mais algumas operações, tá vendo?
São feitas mais algumas operações, mas ele tem ali uma precisão maior, tá? Então o código ele vai ter esses 3 passos. Passo 1, 2, 3. Isso aqui vai ficar dentro de um laço. Então, agora o meu laço ele não vai ter uma única etapa, mas agora ele vai ter 3 etapas aqui que vão acontecer em sequência. Então eu calculo o y no ponto médio. Com y no ponto médio eu calculo a inclinação nesse ponto. E aí com a inclinação aqui nesse ponto, eu dou meu passo. Ok? Então aqui o código ele segue aí sem grandes mistérios, tá? O código, tá vendo? Ele vai seguir sem grandes mistérios, ó. O y no ponto médio vai ser o yi mais o f de ti, yi vezes o h sobre 2. Então eu estou fazendo essa operação aqui, ó. yi no ponto médio igual a yi mais o f original, tá vendo? Vezes h sobre 2. É o primeiro passo. O segundo, você observa que eu posso juntar esses dois aqui, ó. Só tem aqui essa fórmula aqui, ó. Eu posso jogar ela direto aqui embaixo, tá? Então é isso que eu fiz, ó. O y de i mais 1 é igual a y de i mais o f no instante de ti mais h sobre 2 e no i, y e m vezes h. Então aqui, ó, eu já substituí aqui esse valor aqui na terceira linha. Então aqui eu tenho o passo 1, o 2 e o 3 estão aqui. E aí ele tem o meu laço aqui. Certo? Eu mando executar. Observe que agora ele tá aqui, são esses pontos vermelhos, ó. Aí, em azul eu tenho a trajetória real que deveria estar. E aqui esse rosa aqui é o obtido pelo método de Euler. Então observa que o método do ponto médio ele vai ser bem mais preciso do que aí o método de Euler, tá? E o custo que a gente tem, ó, o custo que a gente tem basicamente é uma linha a mais aqui de código que a gente faz, tá? Então, assim, em termos de complexidade, aumento de complexidade é muito pequeno, né? E o ganho que a gente tem é um ganho bom aí em precisão. Ok? A gente fica aí depois, no próximo vídeo, a gente vai ver um outro método também muito tradicional, que são os métodos de Runge-Kutta. Eles são aí também bastante utilizados para resolver equações diferenciais. Beleza, pessoal? Obrigado.